A história da qual os homens, de um modo geral, nada querem aprender, é a única e verdadeira filosofia. Filosofia que leva a procurar e encontrar a verdade. Quem deseja ter uma visão real do presente, compreender a sua época e o seu ambiente, tem que obrigatoriamente retroceder até a antiguidade. Meroé é uma antiga cidade na margem do rio Nilo, na Núbia, a região do Vale do Rio Nilo, que até os dias de hoje é ainda dividida, partilhada pelo Egito e pelo Sudão a cerca de 300 quilômetros a nordeste de Khartum, que foi a capital do reino de Kush, entre o século 7 a.C. e o século IV da nossa era. Durante essa fase, os núbios inventaram uma escrita própria, chamada pelos estudiosos, os arqueólogos oficiais, de escrita mercado. No local onde se encontrava a cidade de Meroé, existem mais de 100 pirâmides, de que costuma se dividir em 3 grupos, e é realmente um dos lugares arqueológicos desta região inscritos até na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, da Unesco. Isso, a partir de 2003, foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Pois bem, há estudos, entretanto, que dizem que o reino de Meroé era governado por rainhas que recebiam o nome e título de Candance, em que o poder seria passado aos descendentes pela via feminina e não masculina, como a gente sempre vê. Este mito foi, então, associado por alguns estudiosos com a lenda da rainha de Sabá. A enigmática Meroé, então, tal como já vimos, trata-se da antiga Meru, sempre citada nos hieróglifos egípcios, e que, segundo alguns dicionários de egiptologia modernos, trata-se de um país no Sudão cuja situação é desconhecida. Bom, sem dúvida alguma, a ampla divulgação das evidências encontradas nos seus estonteantes mistérios, literalmente, viraria, se fosse publicada, toda a arqueologia moderna. E também a história que vemos nas escolas ficaria de cabeça para baixo. Mas não seja por isso. Vamos então ajudar a todos aqueles que, entre aspas, desinformados, dizem desconhecer sobre Meroé, como vamos ver aqui. Uma visão impressionante das milenares ruínas da enigmática Meroé, você pode ver aí nessas fotos, mostrando uma civilização bem mais antiga do que a egípcia. Apesar de o atual Sudão estar situado muito ao sul do Egito, os habitantes do Nilo somente souberam da sua existência durante as mais recentes dinastias da história daquele povo maravilhoso. Portanto, é inegável que ambas as civilizações desenvolveram-se separadamente, sem contato cultural. Nesta foto, as impressionantes ruínas de um templo meroíta, mostrando um tipo diferente de arquitetura, majestoso e, sobretudo, inédito na antiguidade conhecida. Aqui, ruínas de um outro templo, que denotam a suntuosidade que deveria haver na antiga Meroé. E vemos ainda os relevos nas paredes, que muitos se assemelham aos da cultura egípcia, realmente, muito embora não tivessem relação alguma com ela. Este é o templo egípcio de Medinet Abu, construído durante o reinado de Ramsés II, faraó da 19ª dinastia. Vamos comparar. Compare como são simplesmente espantosas as semelhanças não só arquitetônicas,
como também as dos relevos, igualmente estampados na distante e muito mais antiga Meroé. Outro impressionante conjunto arquitetônico meroíta, que a gente precisa mostrar a vocês, e que também sobreviveu ao tempo. Vejam essas fotos. Note mais uma vez os imensos relevos estampados nas suas paredes. Aqui, as colunatas do que outrora foram uma enorme edificação, tendo ao lado a escultura de um estranho animal, que se assemelha a um elefante. Um vasto conjunto piramidal cercando todo o complexo meroíta. As diversas pirâmides de Meroé não chegam a ser tão grandes realmente como as egípcias, porém, elas impressionam pela precisão arquitetônica e pela sua rara beleza. Vejam, por exemplo, nesta foto, um outro mural contendo imagem dos deuses meroítas, incrivelmente semelhantes aos do Antigo Egito. Lembrem-se que não houve contato entre esses povos. E aqui um close de alguns deles, conforme mostrados nessa imagem. Usam estranhos símbolos nas cabeças, bastante diferentes do simbolismo tradicional egípcio, e, contudo, os seus atributos parecem ser os mesmos das divindades adoradas no Nilo. Vejam, este ídolo da esquerda tem a cabeça do carneiro, o central, um rosto aparentemente humano, porém dotado de estranhas feições. E, finalmente, o último ostenta a cabeça do leão. Todos, assim como os deuses egípcios, portam cetros. E somente nesses 3 exemplos que nós mostramos temos notáveis e expressivas semelhanças com os deuses egípcios Set, Amon e a deusa leoa Sekhmet. E até mesmo as tumbas em que eram sepultados os riquíssimos sarcófagos contendo as múmias de Meroé também guardavam muitas semelhanças, ou eram até melhores do que as do povo egípcio. Foram escavadas por centenas de metros rocha dentro e contendo majestosos e belos murais repletos de lindas e multicoloridas pinturas, além dos intrigantes caracteres hieroglíficos até hoje indecifrados. Essa estatueta é o chamado Uxabit, do Antigo Egito, e uma profusão delas era colocada nas tumbas dos faraós como elementos mágicos na viagem para o além, para a vida pós-morte do rei, literalmente significando os respondedores. Eram usualmente feitas em madeira ou faiança, ricamente trabalhadas e ainda repletas de textos mágicos. E aqui, mais outra chocante semelhança encontrada nas tumbas de Meroé. As suas estranhas múmias. Elas também eram veladas pelos respondedores mágicos que nós vimos nas fotos que mostramos que eram egípcios. E ainda temos outro detalhe intensamente revelador. As Usaptis do Antigo Egito eram mumiformes e representavam os rostos dos membros da sua raça. E assim também ocorria em Meroé. Mas vejam, reparem os rostos. São criaturas brancas, diferentes de tudo aquilo que se conheceu na antiguidade, como de fato os exames nas múmias ali encontradas assim os revelaram. Que estranha raça seria esta? E nesta foto, a maior de todas as surpresas, elaborada no mais puro bronze, a imagem de um habitante de Meroé. Note-se o seu tipo, diríamos, europeu, e também os inegáveis caracteres da raça branca. Exemplos da arte meroíta nos mostram um domínio absoluto da metalurgia,
usando técnicas de um refinamento talvez muito superiores aos do próprio Egito, que já eram superiores à sua época. Aqui, belíssimos exemplares metálicos de uso comum. Note-se em um deles um símbolo semelhante ao Ankh, ou cruz Assata, o símbolo da vida e da imortalidade da alma, usado na religião egípcia comumente. E até os deuses eram semelhantes, e ainda tinham, ao que parece, os mesmos atributos daqueles encontrados no extenso panteão egípcio. Este é o chacal de Meroé, que é a semelhança de Anubis, era também o guardião das tumbas e protetor dos embalsamados nas misteriosas necrópolis de Meroé. Além dos tradicionais e belíssimos caracteres, ideogramas e hieróglifos praticados pela misteriosa civilização de Meroé, da mesma forma que no Egito existia também uma escrita cursiva, cujos intricados e inéditos caracteres podemos ver no pequeno exemplo mostrado nesta ilustração. E não é só isso. O professor Hitze, renomado cientista da Universidade de Berlim, apurou que o misterioso povo branco de Meroé chegou mesmo a invadir, dominar e reinar sobre o próprio Egito, ali estabelecendo as 25ª e 26ª dinastias, aproveitando-se do enfraquecimento militar e social que prevalecia naquela época nas terras do Egito, no Nilo, as margens do Nilo, o que bem poderia explicar o abandono das suas terras no Sudão, com o avanço para o Egito. Os soberanos meroítas, cujos estranhos nomes podemos ver em alguns exemplos, mantiveram-se no poder até o ano de 654 a.C., quando o Egito, por sua vez, foi invadido e dominado pelos assírios. Uma imagem vale certamente mais do que 1000 palavras. E o que exatamente nos disseram todas essas imagens aqui mostradas? E que, além de tudo, revelam evidências incontestáveis. Pois bem, duas adiantadas civilizações coexistindo paralelamente e sem se conhecerem, espantosamente tendo o mesmo estilo arquitetônico, deuses, religiões e ritos semelhantes. Como é possível? A incrível e evidente resposta é, precisamente, e além de tudo, sem qualquer dúvida, algo que revela uma origem comum. Tudo mesmo. Portanto, nos leva a crer que os antigos deuses, e aí leia-se, aqueles que foram os iniciadores do Antigo Egito, responsáveis desde os mais remotos tempos predinásticos, pelo seu espantoso e repentino progresso, que deixou de ser aldeias para se tornar um gigantesco e maravilhoso império, e que, segundo a tradição, eram refugiados da perdida Atlântida. Se separaram ao colonizar novas terras, dessa forma seguindo rumos representados por caminhos evolutivos diferentes, mas que tinham origem comum, tinham pontos em comum. O que realmente parece indicar todas as evidências, quando pegamos Meroé e Egito tão isolados e tão idênticos. Repare em mais essa imagem de uma rainha meroíta, em adoração aos seus estranhos deuses. Chamamos a atenção para esse seu tocado. Nele vemos uma espécie de símbolo trinco, ao que parece um tridente estilizado. E o tridente, conforme já sabemos, vimos aqui em outros vídeos, também segundo a tradição antiga, era o sagrado símbolo de Poseidon, a capital do submerso reino da Atlântida.